minha história com religião, né, foi mais precisamente com o evangelho, durou aí 23 anos da minha vida. Começou quando eu tinha 7 anos de idade. A minha família não era religiosa, ela era religiosa, mas não era frequentadora de igreja. A minha família era extremamente conservadora e seguia os princípios cristãos, mas não seguia nenhuma igreja. É como a maioria, né, das famílias. A maioria das famílias são assim, eles se dizem católicos não praticantes ou cristãos não praticantes, mas ainda assim vivenciam ali na sua rotina as crenças religiosas. E a minha família não era diferente. E aí, com 7 anos de idade, a minha avó se converteu ao evangelho. E como nós vivíamos praticamente numa vila, né, vila familiar, a minha avó, que sempre me carregava para todos os lugares, começou a me levar para a igreja, que era a igreja batista naquela época. E aí, ao mesmo tempo, a minha outra avó também se converteu, só que na Igreja Universal. E aí eu comecei a frequentar com a minha avó para cima e para baixo, eu era igual uma ratinha de igreja, minha avó era nova convertida, de segunda a segunda estava frequentando a igreja e eu estava ali acompanhando com ela. Mas um dia, eu na casa dessa minha outra avó, que se converteu na Igreja Universal, me causou o meu primeiro trauma, que foi quando ela, na hora de dormir, começou a me contar como seria o inferno. E ela contou da forma mais pavorosa possível. Ela também era nova convertida, estava aprendendo ainda a falar a respeito de Deus, da igreja, né? E ela contou para mim como ela aprendeu na Igreja Universal. Que as pessoas tentariam se suicidar, aquelas pessoas que não se arrependiam, que não aceitavam Jesus como seu salvador e não se batizavam, iriam tentar se suicidar no inferno, iam queimar eternamente, que se jogariam de prédios e ficariam com as suas cabeças nas mãos, mas não conseguiriam morrer. E aí você imagina uma criança que ainda não tem nenhum senso crítico, não sabe definir o que de fato é real e o que não é, ouvindo tudo aquilo. Eu chorava, eu entrei em prantos porque eu ficava perguntando a ela, mas pô, os meus pais, eles não são cristãos, eles não se converteram, como é que vai ser a vida deles? Eles vão para o inferno? Ela, vão sim, minha filha, se eles não se converterem, eles vão para o inferno. E eu chorando e falei para ela assim, mas e eu? Eu vou para o céu? Ela, olha, você está na idade limite, porque Deus ele só salva as criancinhas até os 7 anos de idade, porque ainda são puras. A partir dos 7 anos de idade, você não vai mais para o céu se você não se converter. E aí foi um desespero para mim, porque eu ficava pensando sobre aquilo, eu vivia chorando, porque eu tinha muito medo do inferno, de ir para o inferno, e meus pais também. Eu tinha pesadelos, que eu via meus pais morrendo, de que meus pais estavam queimando no inferno. Era Foi bem pesado assim a partir dessa idade para mim. E aí quando eu fiz 9 anos de idade, já frequentando muito com a minha avó, eu ficava perguntando a ela se eu já podia aceitar Jesus e ela dizia: "Não, você ainda é muito novinha, você é muito novinha". Mas com 9 anos de idade eu não esperei por mais ninguém. Tava minha mãe como visitante na igreja, minha avó do outro lado. E aí quando o pastor fez o apelo, eu levantei as mãos e saí andando lá para frente para poder orar naquele gesto que as igrejas fazem, né? Daquela oração onde você está confessando para todo mundo que você aceitou Jesus como seu Salvador. E foi um grande alívio para mim naquele momento, mas eu ainda precisava converter os meus pais, né? Meus pais ainda não eram religiosos, e eles, minha mãe bebia, fumava, meu pai também, então tudo aquilo ali eu já tinha aprendido que era pecado e que aquilo levaria eles para o inferno. E eu comecei a pregar para eles, né? Pai, mãe, vocês precisam se converter, senão vocês vão morrer no inferno, vão morrer e vão para o inferno. E ficava nessa cobrança com eles. Com 10 anos de idade, eu me batizei, aprendi o que era dízimo e oferta, e desde então ali já começava a dar meus R$ 2, né? Sempre ali chegando. Eu ganhava R$ 20, tirava R$ 2, ganhava R$ 10, tirava R$ 1. Dava dízimo de todo o dinheirinho que eu ganhava. Isso porque eu era muito, muito pobre, pobre de passar necessidade, fome mesmo. Mas qualquer dinheirinho que surgia, porque eu trabalho desde os 10 anos de idade, eu pegava esse dinheirinho, tirava meu dízimo e dava, porque diziam que se eu não desse meu dinheiro, eu estaria pecando contra Deus. Se eu pecasse contra Deus, coisas ruins me aconteceriam. O devorador ia devorar a minha casa, os alimentos, o dinheiro não ia render. E como a gente passava já muita dificuldade, eu falava, eu não quero carregar esse peso dessa culpa, né? E com essa idade eu já tinha essa consciência de que eu estava carregando o peso da culpa do pecado, né? Porque eu fui ensinada também que eu já era pecadora, eu tinha nascido pecadora.
carregava o peso de ter que converter os meus pais, carregava o peso de não pecar contra Deus, principalmente em relação aos dízimos e aos pecados, porque a partir daí eu comecei a compreender o que era pecar. Porque começa a chegar nessa idade, dos 10, 11 anos de idade, eu comecei a namorar, né, beijar muito cedo, mas eu aprendi que aquilo ali era um pecado, porque eu estava beijando alguém que não era ainda o meu namorado, né? Não era a pessoa com quem eu ficaria. Então eu estava ficando, e ficar também era um pecado. E aí minha vida começou a se transformar no inferno, porque eu comecei a tomar consciência dessas coisas e eu pensei, poxa, eu estou pecando, né? Eu estou pecando contra Deus quando eu desejo ficar com alguém. E quando eu tinha 12 anos de idade, foi o meu próximo trauma, né? Depois de todos esses outros traumas, A eu gente tive um pode outro chegar nesse segundo trauma daqui a pouquinho, só porque tem algumas coisas trauma. que eu gostaria de explorar antes dessa Perfeito. segunda fase, digamos, que é a adolescência. Porque me impressiona muito, Aline, e eu sei que é uma realidade para muitos cristãos que têm ali seus 8, 10, 12 anos, terem tantas experiências de culpa, de dúvida, de medo do inferno, dos demônios. E meus amiguinhos que não estão na minha igreja, e meus pais que não se arrependeram, não foram batizados. Cara, isso deve ter sido muito pesado para você. E eu queria saber se você se lembra de como seus pais lidavam com isso. Se eles tentavam desconversar, tentavam, de repente, dar um puxão de orelha na sua avó. Como é que eles lidavam e como é que era a relação sua com eles a respeito da religião? Fala mais um pouquinho sobre isso. Então, lá em casa tinha uma questão, né? O meu pai, ele bebia muito. Meu pai bebia muito, meu pai era muito da farra. A minha mãe também era, mas quando eu me converti, a minha mãe começou a frequentar mais a igreja, mas ela ainda fumava, ainda tomava a cerveja dela, mas ela não era convertida. E ela tinha consciência de que ela precisava se converter. Ela acreditava que ela precisava disso mesmo para ela ser salva. Só que ela não conseguia porque o meu pai ainda não era convertido. Então, sempre entrava ali naquele conflito, né, de que ela queria estar próxima ao meu pai e ela sabia que se ela se convertesse, ela ia ter que largar, deixar meu pai, né, sozinho. Então, ela tinha essa dificuldade ali para realmente se converter. Então, eles não tinham aquela consciência de que, bom, isso aqui está fazendo mal para minha filha. Não, muito pelo contrário. Como eles eram muito conservadores, como eles me prendiam muito, tinha aquela coisa de que a menina ela deve se casar virgem, a menina deve seguir os passos ali certinho de Deus. Eles tinham essa consciência religiosa, apesar de eles não serem religiosos. Então, eles estavam acreditando realmente que a igreja estava fazendo um bem para mim e que um dia eles também se converteriam. Até que esse momento acabou chegando, a minha mãe acabou se convertendo. Ah, então aconteceu essa conversão posteriormente da sua mãe. Teve alguém comentando aqui, foi o Ricardo, que é membro do canal. Obrigado pelo apoio, Ricardo, dizendo que nunca teve na família dele pessoas tão crentes a ponto de colocar esses medos e traumas na sua vida. Eu também tive essa sorte, viu, Ricardo? Como a Aline comentou, muitas pessoas, embora sejam cristãs, não mergulham de cabeça na religião. Meus pais sempre foram e ainda são católicos bem moderados, vão de vez em quando à missa, mas nunca ouvi uma ameaça que colocasse palavras como inferno ou Satanás, saindo da boca dos meus pais. Então eu tive esse privilégio. Mas é muito triste porque boa parte das famílias cristãs acabam sendo atravessadas por esses tipos de crença que tem um peso ainda mais na cabeça de uma criança, né, Aline? Então, eu imagino que tenha sido muito difícil para você. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!